Fala, investidoras e investidores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Bora Investir, um podcast do Nordeste Invest, o maior portal de economia, finanças e investimentos. E nós nascemos para fomentar o mercado de economia e investimentos no Ceará e no Nordeste. E para o primeiro episódio, eu não poderia deixar de chamar um cara sensacional e que começou toda uma história comigo que vocês vão conhecer. O Gabriel Santos, o monstro dos investimentos. Fala, meu amigo. Prazer grande estar aqui. Né? A gente tá... Tem quanto tempo já que a gente se conhece? Cara, tem alguns anos aí, viu? Alguns anos. Chuta aí, 10 anos, sei lá. Por aí, mais ou menos isso. Mas prazer estar aqui, cara. Primeiro podcast, inaugurar. Ter o privilégio de inaugurar esse episódio. Começando com o pé na porta, né? Literalmente. Os dois, viu? É isso aí. Não, vamos... E a gente tava até brincando que nós já tivemos algumas experiências, né? Na época da pandemia, nós gravamos alguns podcasts e por aí vai. E a gente vem com essa parceria há alguns anos, né? E só para deixar claro, pessoal, não sei se a maioria das pessoas não sabe, mas o Gabriel foi o meu primeiro sócio na B3X Investimentos, que é a empresa de consultoria financeira e investimentos. O Fernando Nix, né? Grande Fernandes, abraço, Fernando, que na época começou com a gente também o projeto. Na época, o Nordeste Invest também começou ali, só que acabou que a gente não levou para frente o projeto, mas ficou ali guardadinho e agora nasceu o projeto de fato, né? Depois de vários meses. Tomou forma e tá rodando aí e a tendência é só crescer, né, meu irmão? Fantástico. E, cara, assim, agradecer por você ter aceitado o convite. Como eu falei, não poderia ser outra pessoa além de você para começar esse podcast. Tenho muita gratidão pela nossa amizade, pela nossa parceria. Ele hoje na XP, depois do Guilherme Belchimal, ele que manda na XP, tá, pessoal? Só vai aguentar. Então é um cara sensacional, que manja muito de mercado e que vai passar aqui muito conhecimento pra gente. Então, assim, cara, a nossa história é muito parecida em relação a empreender no mercado financeiro, né? Tanto é que nós começamos junto a empreender no mercado e, assim, puxando um pouco mais para trás, né? Como é que começou, de fato, essa tua paixão pelo mercado? Tu começou a investir quando? Tu descobriu a Bolsa de Valores quando? Como é que começou isso? Cara, vamos lá. Tudo começou em 2016. Em 2016 eu tava num curso, né? Nada a ver com o mercado financeiro. E aí um amigo meu, Claver, que inclusive a gente trabalha hoje, caraca, junto, né, no mesmo escritório. Massa. A gente vê aí as voltas que o mundo dá, né? Uhum. Mas, enfim, ele tava lendo um livro no meio do curso, ele, cara, olha aqui, o que tu acha? Aí li lá, era um livro, O Toque de Midas, do Donald Trump com o Robert Kiyosaki. E aí falava muito de mercado imobiliário, né? Falava de investimentos, mas não mercado imobiliário. A partir dali despertou o interesse em ler um pouco mais sobre investimentos, conhecer. E aí fui comprando livros, comprei alguns cursos, enfim, fui estudando. E naturalmente o caminho ali de todo mundo que está no mercado financeiro, que está estudando, que tem o primeiro contato, naturalmente você vai para o caminho de querer trabalhar nele. Sim. E eu acho que 90% das pessoas que conhecem o mercado financeiro e pensam em trabalhar nele vão pelo mesmo caminho, que é o quê? Banco. Todo mundo acha que no banco vai trabalhar com o mercado financeiro, vai trabalhar com investimentos e tudo. Sim. E lá vai eu atrás de seguir minha carreira no banco, né? Uhum. E aí passei um tempo lá no Santander, fiz um estágio lá de 4 meses, não renovei o contrato. Também passei um tempo lá no BNB. Ambos não eram na parte de investimentos. Eu queria pelo menos entrar para tentar futuramente alguma vaga na parte de investimentos, né? Uhum. Então, o BNB, que é o Banco do Nordeste, né? Então, passei lá alguns meses também. E logo surgiu uma vaga para ser efetivado no Bradesco. E aí, acho que lá, como eu não vou ser mais estagiário, vou ser efetivado, talvez eu comece a ter um contato com investimentos, né? Legal. E a partir dali, cara, eu vi que, na verdade, era totalmente diferente do que eu imaginava. Eu trabalhava com tudo, menos investimentos. E os poucos investimentos que a gente trabalhava eram terríveis, né? Previdência que não batia nem o CDI, eram fundos terríveis, enfim... Sem contar os títulos padrões, né? Capitalização, enfim. A gente tem aí uma série de ativos que são uma porcaria. Que estão tudo em banco, mas que, poxa, enfim. Cara, passado aí pouco mais de um ano e alguns meses, né? Eu entrei como escriturário, cheguei a ser gerente lá e acabou que eu não tive esse contato com investimentos, né? Então, não realizou o sonho, né? Exato. Cara, tô até aqui, cheguei no patamar de gerente agora.
não vou trabalhar com o que eu quero, que é investimentos, Sim. então tá, vamos trilhar um outro caminho agora. Aham. Então, nesse meio tempo, eu saí de lá, e aí que a gente deu o start de dar consultoria de investimentos, Sim, tudo, sim. né? A gente abriu a B3X e, cara, foi um momento fantástico, né? A gente conseguiu construir uma carteira bacana de Foi clientes, a gente muito levou conhecimento e prosperidade para quem estava perto da gente. Sim, com certeza. E, enfim, foi mais ou menos com o tempo, um ano alguma coisa que a gente ficou... Cara, foi mais ou menos um ano. Acho que foi um pouco mais de um ano, quase 2 anos, talvez, de consultoria. Mais ou menos isso. E aí surgiu pra mim a oportunidade de entrar no histórico da XP, né? Sim. E aí, enfim, foi uma decisão difícil a gente ter que... Fica naquele impasse, a gente continua a consultoria, eu vou pra lá ou não, enfim, foram meses a gente conversando e acabou que, cara, eu optei por lá. E aí tu seguiu o projeto, né? Tá até hoje aí no projeto, cara, fantástico, fantástico. Uma base de clientes aí que, querendo ou não, são clientes que estão contigo desde aquela época, Sim, né? Então, com certeza. isso mostra o trabalho com a gente, bem feito. né? Porque querendo ou não, continua. Exatamente. Dando suporte, No segundo né? momento, continuou ainda comigo também, né? Enfim, na minha base da XP. Mas, enfim, conheci ali o mercado financeiro através da XP, de fato, ali que eu tive a oportunidade de trabalhar, sair da consultoria para estar lá com assessoria de investimentos, e a partir daí a gente começa a ter um contato de fato, em que eu abro lá o meu sistema e eu vejo diversos investimentos e começo a trabalhar de fato com investimentos, né? Que massa. Então, o caminho todo começou em 2016, né? O primeiro investimento foi em 2016, comecei a montar minha carteira lá e a gente até hoje fomenta aí o mercado financeiro. Que massa, bicho, que massa. História do caramba, bicho. E assim, cara, na época que tu entrou na XP, eu não me lembro se tu precisou tirar alguma certificação antes. Sim, sim. Que certificação, até para explicar para as pessoas que muitas vezes querem trabalhar no mercado e por aí vai, só que não tem essa noção, né? De, pô, eu quero ser um agente autônomo, mas eu não sei o que eu preciso ter de certificação e assim sucessivamente. Só para você ter noção, um dia desse eu até conversei com uma menina que ela começou a investir timidamente, ela estava me perguntando, Júnior, você acha que para eu entender de fato de mercado eu preciso ter uma certificação, que não sei o quê? Eu falei assim, bom, você quer trabalhar no mercado ou você quer investir? Ela, não, eu quero investir, só que eu quero ter conhecimento. Eu, não, você não precisa ter uma certificação, né? Sim. Você pode estudar o mercado de outras formas sem necessariamente tirar uma certificação, mas tudo que for para agregar vai ser bem-vindo. Só que assim, o ideal é que essas certificações, normalmente, né, elas servem para as pessoas que querem trabalhar no mercado, né? Sim. E à medida, quanto maior o seu nível no mercado, profissionalmente, vamos falar assim, você tem que ter certificações maiores, né? Que é CNPI e outras certificações, né? Exato. Bom, isso é uma dúvida, né, que o pessoal tem, de fato, quem quer trabalhar no mercado, pô, o que eu preciso tirar, qual que é o melhor caminho, qual a melhor certificação. Sim. Cara, assim, para trabalhar como assessor de investimentos hoje, é necessário, é preciso. Você não consegue iniciar a carreira sem a certificação, que é a Ancor. Sim. A Ancor é só para atestar de fato que você tem conhecimento e competência para ser um assessor de investimentos. Sim. E aí é uma prova que vai exigir ali algumas perguntas sobre o mercado no geral, né? Sim. Desde a parte burocrática, a parte de legislação, até a parte mesmo de alocação, risco, enfim. É uma prova que ela vai te testar ali se você está apto a exercer a função. Sem ela, você não consegue, tá? Tem esse ponto. Tem muita gente que quer trabalhar em banco, inclusive, né? E antigamente você conseguia entrar no banco sem nenhuma certificação. Hoje, depois de um tempo, passou a ser a CPA 10 ali, a primeira certificação no mercado. Vamos dizer que é o primeiro nível. Ali, né? Hoje a CPA 10 você nem anda com ela, né? Ela hoje é praticamente inútil. Sim. Então, depois dela tem a CPA 20, né? A CPA 20 ali vai atestar gerentes PJ, de banco, né? Sim. Então, acaba que é uma certificação ali que quer começar no mercado, trabalhando em banco, já pula da 10 para 20. A 10 esquece. Né? Então, depois dela tem a CE, que a CE hoje é aqui... A CE de hoje é a CPA 10 de 5 anos atrás. Entendi. Né? Então, a CE hoje é o auge para o cara que quer trabalhar em banco. Né? Então, se ele quer seguir carreira em banco de varejo, o CE vai ser o indicado, de fato. Entendi. Massa. Né? Então, e tu tem Ancor e CE. Isso, exatamente. Massa. Show de bola. Mas hoje só atuo com a Ancor por estar vinculado à XP, né? Entendi, massa. E assim, tu pensa em tirar outras certificações? Hoje, se eu não me engano, tu faz administração, né? Tu pensa em fazer outra faculdade mais direcionada para investimento? Pronto, cara. Qual é o meu planejamento, né?
finalizar agora a graduação, já emendar ali com algum MBA voltado para a parte de investimentos, né? Já até mapeei alguns. Mas certificação mesmo, que hoje é o meu top 1 de objetivos no mercado financeiro é o CFP. O CFP, só em linhas gerais, é uma certificação que te atesta como um planejador financeiro. Massa. Então, eu vou ter ali, assim, querendo ou não, a gente já acaba exercendo indiretamente essa função, né? Mas com ela a gente consegue ter ali a certeza de que a gente está apto a ser um planejador financeiro e que eu vou conseguir acompanhar a vida financeira do cliente globalmente, desde a parte de investimentos, a parte de sucessão patrimonial, parte de seguros também, de proteção, de risco, enfim. Então, o planejador, a função dele é basicamente essa, é cuidar da tua vida financeira, não só focado em investimentos, como o assessor é, mas o planejador ele vai olhar para tudo, até a parte de imóveis, constituir holdings, enfim. Então, é algo mais completo, de fato, né? Entendi. Massa. E o bom que uma certificação dessa também te dá mais autoridade, né? E com certeza te traz mais conhecimento, né? Sim, 100%. Hoje em que escritório tu trabalha na XP? Cara, hoje eu tô na M7, né? M7 Investimentos. Nossa. Hoje a gente tem próximo ali a 2 bi de custódia. Então já é um escritório que já está há muito tempo no mercado, um escritório que tem... Aí nasceu, na verdade, nem como uma operação de investimentos, nasceu como uma operação de crédito, né? A gente tem um FDIC lá. Sim. Então, a operação de investimentos surgiu pela demanda dos investidores do FDIC. Caraca. Porque eles investiam dinheiro no FDIC e aí, querendo ou não, faltava ainda a alocação para o restante do recurso dele. Diversificação, né? Então, exatamente. Que a gente vai falar depois um pouco também sobre isso. Mas surgiu com essa demanda, né? Então, surgiu o vínculo com a XP, né? Então, a gente hoje é um dos maiores escritórios do Nordeste. Então, a gente atende aqui grandes famílias, a gente tem ali uma base de mais ou menos 2 mil clientes. Nossa. Então, acaba que a gente tem aqui um certo nome no mercado justamente pelo tempo e pela história que foi construída nos últimos anos. Massa. Mas fantástico. E assim, eu fui até naquele dia lá, naquela reunião, conhecer o escritório, Sim. Uma estrutura sensacional, bicho. Eu nunca tinha visto aqui no Ceará uma estrutura daquela. Do escritório de investimento, muito, muito massa. O pessoal da M7 e vocês estão de parabéns, porque o estrutura é sensacional. Fora que, assim, o atendimento é sensacional. Até porque a gente tem parceria e eu vejo isso na prática, né? Tanto é que, assim, a gente recebe proposta de parceria com outras empresas, assim, sucessivamente, só que não é só corretora por corretora. O atendimento, a atenção, realmente se preocupar com o investidor. Que é até uma questão que, infelizmente, no mercado rola muito. Que, infelizmente, tem muito assessor de investimento que não pensa no benefício do cliente, né? Exatamente. Pensa somente no benefício dele, nas comissões dele, por aí vai. E o Gabriel é um cara que, a M7 como um todo, é uma empresa que ela pensa no benefício do cliente, né? Na rentabilidade do cliente, na carteira do cliente, não só em questão de comissionamento, né? Exato. Cara, uma coisa que eu deixo muito claro para o meu cliente hoje é que cara... Eu tenho zero intenção de ganhar dinheiro com você. Eu quero que você fique satisfeito com o meu serviço, porque a minha remuneração ela vai estar em escala. Então, eu preciso de ter muitos clientes na minha base para poder ter ali uma remuneração bacana. Então, eu não quero ganhar dinheiro em cima de você. Eu quero que você esteja satisfeito. Eu quero que você fique tão satisfeito a ponto de me indicar para quem tem no seu ciclo de amizade, familiar, enfim, que tem a mesma demanda que você. Então, eu deixo isso muito claro para eles, que a minha proposta de trabalho é muito voltada para o longo prazo. Então, eu não quero que você entre aqui na minha assessoria e fique 6 meses e saia. Eu quero que a gente construa uma relação no longo prazo. Porque no longo prazo eu sei que eu vou conseguir te dar retorno, eu vou conseguir te dar o suporte que tu precisa, e aí, a partir dali, eu sei que você vai estar satisfeito. Tenho certeza disso. Né? Então, é basicamente isso. A gente tenta brigar por relacionamentos de longo prazo. Né? Então, às vezes, tem um cara, já tô vindo aqui de 3 escritórios, tem um assessor que não me dá atendimento, o cara fala comigo somente quando tem um vencimento lá de renda fixa, alguma coisa que caiu na conta, poder reaplicar de novo. Não, a gente tem que traçar um planejamento inicial e tem que acompanhar. Porque se em algum momento, e que acontece, em algum momento muda o teu cenário de vida, muda o momento econômico no país, eu tenho que reestruturar a tua carteira e fazer ali pequenos ajustes. Obviamente que a estrutura inicial, ela vai se manter, mas eu tenho que ir lapidando ao caminhar dos meses. Né? Então, eu preciso ter essa série
série de reuniões com o próprio cliente para fazer ajustes na carteira, enfim, prestar contas também, né? Porque a gente tem que prestar conta de rentabilidade e tudo. Então, cara, o básico que é isso que tem que ser feito, muita gente não faz. Então, eu recebo muito cliente com essa dor. Ah, mas você não fala comigo uma vez no ano. Pô, eu tô em contato com meu cliente quase que todo dia. Então é basicamente isso. A gente se fala todo dia, né? A gente se fala todo dia. Né? A gente tem demanda todos os dias. A gente sempre surge uma nova oportunidade, surge ali um vencimento de alguma coisa, uma ação que caiu bastante, que o cliente gosta. A gente, tu gosta muito de Vale tá muito barato agora, já caiu bastante aqui, vamos comprar um pouco mais. Sim. Então tem que ter esse tato, né? Sim, perfeito. E outra coisa, essa questão de você deixar claro pro cliente, né? O meu objetivo aqui não é ganhar rios de dinheiro com as taxas dos seus investimentos, da rotatividade, por aí vai. Isso vai ser uma consequência, né? Isso Exato. Vai ser uma consequência. Porque se ele estiver satisfeito, ele vai ficar na tua base. Se ele estiver satisfeito, ele vai investir mais. Então, essa questão do ganhar dinheiro vai ser uma consequência, né? 100%. Muito, muito interessante. Massa, show de bola. E, cara, assim, hoje, no mercado, né? No cenário que a gente está hoje, político, econômico e por aí vai. Qual é a tua visão hoje do mercado? A bolsa, a famosa pergunta, a bolsa tá cara ou tá barata? Na tua visão, bicho, na tua visão. Cara, a gente tá vivendo um momento de mercado que a gente todo dia fala sobre isso, né? Mas a gente começou o ano, aquele cenário muito instável politicamente. Toda troca de governo, seja A ou B, gera instabilidade. Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Os primeiros 6 meses são cruciais para definir aí o rumo dos próximos 4 anos. Então, a gente viu um mercado que se acanhou nos próximos meses, ficou meio que lateral ali, né? Desde a vitória do Lula, a gente viu que o mercado nem subiu nem caiu, ficou esperando ali alguma coisa poder reagir. Né? Então, a gente teve um primeiro semestre, falando de números, né? A gente teve inflação controlada, né? Então, a gente teve até, inclusive, alguns meses com deflação. A gente viu que isso já trouxe impacto para a Selic, né? Que a Selic, hoje, basicamente serve para controlar a inflação. Então, a gente passou 2 anos agora de inflação a 10% no ano. Então, se a gente consegue hoje montar um cenário de inflação controlada, não tem por que eu manter uma Selic no patamar que estava antes. Então, a gente já teve o primeiro corte, 0,5% agora. Expectativa do Banco Central no início do ano era que fechasse o ano com 12,25 de Selic. Hoje já é 11,75 a expectativa. Então, por quê? Justamente por conta de um controle de inflação que foi muito bem feito. Agora, a gente teve aí um trabalho excelente do Banco Central, né, em relação a controle de inflação, tudo, e a ideia é que a gente consiga voltar agora para um cenário mais estável economicamente, né? É o que se espera. Sim, sim. E tu falou do Banco Central, eu lembrei. Cara, teve até aquele evento aqui em Fortaleza do Roberto Campos Neto. Sim, sim. E, cara, aquele cara é um monstro, né, bicho? Cara, ele é um crânio. Aquele evento foi sensacional, assim, a visão do Banco Central como um todo sobre a questão da economia, sobre inflação, sobre a própria tecnologia do Pix, né? Porque, sim. assim, tem muita gente que não sabe, mas a maior parte dos países do mundo não tem um cenário bancário e de meios de transferência e pagamento tão evoluído como o Brasil, né? Sim. Tira até pela pandemia. Na pandemia, o Brasil conseguiu fazer o pagamento do auxílio emergencial com muita agilidade, né? Muita agilidade. Enquanto nos Estados Unidos, o pessoal estava recebendo cheque em casa, cara. E assim, Estados Unidos. Exato. E o Brasil conseguiu ser superior nisso e conseguiu uma agilidade. E assim, na época eu me lembro até que o sistema de pagamento do auxílio e tal foi construído muito rápido, né? Sim. E o pessoal conseguiu receber com muita agilidade o pagamento e conseguiu ali aguentar, né, a pandemia e conseguir se manter. O Pix foi premiado mundialmente, né? Pela sua funcionalidade, enfim, né? De fato, é um meio de pagamento hoje que revolucionou o mercado financeiro como um todo. Sim. Né? Então, ele trouxe, como tu falou, bastante agilidade para transações, enfim. E países super desenvolvidos não possuem um sistema como esse. Né? Então, provavelmente, a gente vira espelho, pelo menos nisso, né? Para muitos países aí afora. Massa. Cara, e assim, sobre investimentos no exterior. Hoje tu faz muito investimento exterior, como é que tu olha para isso, para a carteira dos clientes, que tu faz ajuda a administrar e por aí vai? Qual é a tua visão hoje? Cara, vamos lá, a gente está vivendo um cenário lá fora hoje que é
muito atípico, né? A gente está vendo inflação nos Estados Unidos como a gente nunca teve nos últimos 30, 40 anos. A gente está vendo juros que lá era 0,5% ao ano, está batendo na casa dos 5%. Então, assim, querendo ou não, os Estados Unidos continua sendo a maior economia, continua tendo a moeda mais forte, mas hoje ele consegue te entregar patamares de rentabilidade muito fora da curva comparado ao que se tinha nos últimos anos, né? Então, hoje, um título do governo americano vai te pagar 5% ao ano. Qual que é o risco desse título? O governo americano. Pô, título é risco soberano no mundo todo. Sim. Né? É o governo mais confiável do mundo todo. Então, assim, tu vai ter um nível de segurança absurdo, uma rentabilidade em dólar na casa de 4,5% a 5% ao ano. Cara, fantástico. A gente está vendo aí com bons olhos, né? Principalmente a parte de renda fixa, que antes era muito inacessível para quem estava no Brasil e queria investir. A gente não conseguia ter acesso a bonds, né? Que bonds hoje são títulos de dívida de empresas, né? Nos Estados Unidos. Então, a gente não tinha acesso a isso. E o ticket também era muito alto, né? Partia ali de $50 mil. Pra eu conseguir comprar uma unidade de um título. Hoje, com $5 mil, já consigo comprar. Já consigo diversificar minha carteira com $5 mil. Em bonds, né? Em ações, aí é mais barato ainda. Então, assim, a gente está vendo isso com bons olhos. A gente começa a introduzir para o cliente que é um pouco mais conservador esse tipo de ativo. Porque eles enxergam hoje a possibilidade e a importância de investir em dólar. O dólar hoje está muito barato, perdeu ali os R$5, chegou a 4,70, hoje deve estar 4,90 agora, né? Então, a gente viu que tem um dólar barato, a gente consegue se expor a moeda forte, consegue se expor a ativos extremamente seguros e que eu já vi bonds lá do Banco do Brasil, que a gente consegue ter empresas brasileiras que emitem dívida lá fora. Sim. Bonds do Banco do Brasil pagando 3% ao ano. Nossa. Então, em dólar. Então, assim, lindo. Cara, fantástico, fantástico. A gente consegue ver esse tipo de ativo lá na plataforma e pro nosso cliente que faz total sentido, né? Pro brasileiro faz total sentido. Eu tenho uma parte ali em dólar. Porque se a gente for comparar o real com o dólar nos últimos anos, meu amigo, o dólar deu uma lavada no real. Então, a gente tem que ter um percentual aí em dólar, com certeza. Com certeza. E tu falando até disso, dessa questão que, assim, hoje... a gente tem uma facilidade muito grande para investir diretamente lá fora, né? Sim. Só que, assim, isso não foi sempre assim, né? Não. Antigamente, cara, eu me lembro que até uma vez eu fui para uma reunião com um cara que o cara operava na bolsa desde 2006, cara. Caramba. Desde 2006. Então, assim, cara, o cara pegou... quando aconteceu a crise do subprime, ele tava no mercado. Putz. Então, se duvidar, eu acho que foi até antes, porque eu me lembro que ele comentou que ele operava, na época, na Pax. Caramba, do Deusmar. É isso, do Deusmar. Ele ia pra lá para operar, porque a Pax era o único local do Ceará que tinha uma conexão direto com a Bolsa. Caraca, que então, fantástico. só para você ter noção do quanto antigo... Lendário, lendário. Não, lendário. E o cara, assim, visionário. E ele até comentou que antigamente, para você investir lá fora, você tinha que ter imóvel lá fora e você tinha que ter conta em banco americano. Sim. Então, assim, era uma burocracia muito grande. Hoje em dia, você consegue... pela Evony, por exemplo, abrir uma conta lá, mandar em real, eu não sei se eu não vi se eles estão aceitando Pix já. Depósito via Pix, na pois hora. Faz a transferência, já converte lá em dólar, já compra suas ações e você já pode começar a investir lá fora diretamente, né? A custo zero. Isso. Então, assim, é um diferencial muito grande e a gente tem uma facilidade muito grande. E, inclusive, eu já isso na mentoria, né? No processo de mentoria, a gente mostra essas possibilidades para os clientes. Legal. E tal. Alguns clientes, cara, param assim e falam, cara, eu não sabia que era tão fácil investir lá fora. Porque o pessoal vive numa bolha, infelizmente, e acha que não, investir lá fora é um negócio de outro mundo, sendo que não é. Cara, não é. Zero. É muito fácil, assim. Poucos cliques e questão de 2 minutos tu abre tua conta, já tá ativa, é só mandar o Pix e comprar. Então é fantástico. Massa. E, cara, sobre o mercado, falando de mercado internacional também, e global, né?
Criptomoedas, cara. O que tu acha aí do mercado de criptomoedas? Eu sei que você já acompanha, assim, sim. já faz um tempo, né? A gente fala de criptomoedas já tem alguns anos, Sim. né? Hoje, qual a tua visão sobre o mercado cripto? Porque, assim, a gente tá vendo, né? Já tem alguns anos a evolução desse mercado, né? 100%. A evolução do mercado. Eu até um dia desses postei no Business Club uma postagem que fazia uma comparação, que em 2017, na época que eu comecei a investir no mercado cripto, os bancos, eles bloqueavam as contas de pessoas que investiam em corretoras e eles bloqueavam contas até de corretoras de cripto. Aí, o que acontece? Eles não conseguiram matar o mercado, eles tentaram de tudo, não conseguiram matar o mercado, e hoje esses mesmos bancos, eles vendem produtos de investimento no mercado cripto. Tiveram que se render. É fato. Cara, assim, eu confesso que o mercado de cripto não é o que eu mais acompanho, porque não tá no meu dia a dia, né? Sim. Mas, cara, eu sou entusiasta, eu gosto bastante do mercado. É que eu tiro dúvida contigo às vezes, né? Tu que entende mais do que eu aí de cripto. Mas, cara, é um mercado que ele, de fato, trouxe aí uma evolução gigantesca nos últimos anos, né? Se a gente for pegar a história do Bitcoin, que, cara, hoje ele consegue ser aí usual em diversas formas. Mas eu acho que o mercado cripto ainda sofre ainda uma certa dificuldade de entrar e se tornar usual no dia a dia das pessoas. Sim. Eu acho que, assim, é um mercado fantástico, tecnologia absurda. Mas no momento em que ele se tornar algo, ele conseguir trazer isso para mais palpável para as pessoas, ao ponto de ser usual no dia a dia, em que eu for almoçar contigo, a gente conseguir pagar uma conta em cripto em qualquer lugar, e tornar isso mais usual, de fato. Sim. Eu acho que ele vai conseguir levar o mercado para outro patamar. E aí a gente vai conseguir ver uma usualidade dele muito maior. Mas, cara, assim, é um mercado que ele promete muito para os próximos anos. Sim, né? A gente já vê aí grandes empresas comprando a ideia mesmo do mercado como um todo de cripto. BlackRock, a gente vê Microsoft também, né? Que você consegue hoje comprar muita coisa na Microsoft com Ethereum, por exemplo. Sim. Né? Então, grandes empresas aderindo, é natural que o resto da população comece aos poucos a aderir. Né? Então, esse povo mais jovem aí, daqui para frente, vão estar muito mais adeptos a utilizar do que o pessoal mais antigo. Né? Então, isso aí é mais uma questão de tempo do que se vai acontecer ou não. Não é se, é quando vai acontecer. Exatamente. E tu falou dessa questão da usabilidade, né, do dia a dia e tal. E assim, eu não acredito, eu não consigo enxergar hoje. Hoje eu não consigo enxergar o Bitcoin como meio de pagamento. Não. Até porque, assim, eu não consigo. Por quê? Não é que ele seja dificultoso e nada do tipo. Até porque existem plataformas, tem um projeto lá em Jeri, que eles criaram, cara, uma maquininha de cartão onde você consegue pagar. Eles criaram também um cartãozinho, você recarrega com satoshi e você consegue pagar na maquininha, cara. Caramba! É um projeto sensacional. E assim, eu acho sensacional. Só que hoje eu não tenho coragem de comprar um copo desse com Bitcoin. Por quê? Porque eu não enxergo o Bitcoin como uma moeda de pagamento. Eu enxergo o Bitcoin como uma reserva de valor. Sim. Então, tem gente que usa para pagamento, ok, eu acho sensacional, só que eu não consigo fazer essa transação. Eu não enxergo o Bitcoin como um meio de pagamento. E eu tenho até uma conhecida que ela, há alguns anos, ela comprou uma passagem aérea por 3 Bitcoins. 3 Bitcoins. Caramba, cara, ela se arrepende até hoje. É um dos maiores arrependimentos da vida dela. Entendeu? Então, assim, pra você ter noção, né? De tipo, eu vou comprar agora em Bitcoin e tal, beleza. Esse Bitcoin, ele vai estar valendo quanto daqui a 10 anos? Exato. Você não sabe. Então, assim, pode ser um dinheiro que, se você tivesse guardado esse Bitcoin, esse Satoshi, por aí vai, tivesse se transformado em um capital expressivo. Sim. Então é melhor, eu particularmente não acredito. E assim, tu falou dessa questão da usabilidade, querendo ou não, independente das pessoas acreditarem ou não no mercado de cripto também, hoje elas já utilizam, que é o Pix, um sistema que foi criado baseado no mercado cripto. Sim. E agora vem o Drex, né? Sim. Que é o real digital,
que nada mais é do que uma stablecoin, né? Que é uma moeda pareada e lastreada em uma moeda fiduciária, no caso, o real. Sim. Nos Estados Unidos, a gente tem a USD, tem o USDT, o PayPal lançou o dólar digital dele, a stablecoin dele, e assim sucessivamente. Então, assim, nesse sentido, eu já vejo como um meio de pagamento. Sim. Porque ele é pareado e lastreado ali em uma moeda fiduciária, não tem pra onde correr. Aí faz mais sentido do que o próprio Bitcoin. Exatamente. Né? Porque, assim, o Bitcoin, o Ethereum e outras moedas, eu consigo enxergar como reserva de valor. O restante, stablecoin foi criada para meio de pagamento. Mas criptomoeda, de fato, eu não consigo enxergar como meio de pagamento. Mas é um mercado sensacional e que está crescendo muito, né? Sim. Não tem para onde correr. Eu vi até uma matéria falando que hoje no Brasil existem mais investidores em cripto do que investidores na B3. Sim. E eu, particularmente, cara, eu acho muito, muito ruim isso. Porque, querendo ou não, as pessoas têm uma mentalidade da seguinte forma, principalmente num pico de alta, eu vou comprar aqui, vou entrar aqui e tal, pensa que vai se multiplicar não sei quantas vezes de uma vez e não pensa na diversificação do capital, né? Sim. Não pensa numa estratégia de alocação, principalmente para as pessoas que estão começando a investir. A gente já tem isso muito claro e a gente passa desde sempre, né? Isso para os clientes, da questão da diversificação e da questão também de você não como dizem, né? Que essa frase é do Warren Buffett, de não testar a profundidade do rio com os dois pés, né? A maioria das pessoas, infelizmente, começam ali pela renda variável logo de uma vez, sendo que, assim, não tem conhecimento. Então, não faz sentido você começar de uma vez com 100% do seu capital em renda variável, né? Exatamente. Cara, tu tá falando isso daqui e, assim, a primeira coisa que eu lembro cara, infelizmente, a mentalidade do brasileiro é muito de cassino ainda. Ele é aquele cara que não pode ter um real. A sorte está lançada. Piada interna, pessoal. Piada interna. A sorte está lançada. Exato. Mas o que acontece, né? O cara não tem um puto no bolso e o cara tá jogando na Mega Sena. O cara tá jogando no jogo do bicho. O cara, ele quer alguma forma de ter uma explosão de recurso no curto prazo e ele vai para onde o mercado oferece esse tipo de coisa. Porque, querendo ou não, onde existe volatilidade, existe possibilidade de ganho, não garantia. Né? Então, ele vai para onde ele acha... possibilidade também de prejuízo, né? Exato, exatamente. Mas aí o brasileiro não, ele gosta do risco, ele gosta de arriscar tudo para tentar sorte e muitas vezes dá errado. Na maioria das vezes, né? Infelizmente. Eu me lembro até que nós fizemos um evento no ano passado e esse evento eu conheci uma mulher. Sim. E eu perguntei para ela se ela já investia e tal. Ela disse que investia, que fazia day trade, que não sei o quê. Aí eu, beleza. E como é que tá? Como é que tá a sua carteira? Como é que estão os seus investimentos? Ela falou assim, eu tô perdida. Aí eu, nossa... Aí troquei contato com ela e depois eu fui entender. Justamente tudo que a gente acabou de falar. Ela entrou no mercado fazendo day trade, fazendo day trade de cripto, alavancada. Cacete. Então, assim, ela fez outros investimentos, só que assim, ela estava perdendo muito dinheiro e ela não parava e não organizava as contas. Sim. Até não tinha R$1 de reserva de emergência e por aí vai. Só que aí, o que é que nós fizemos? Nós fechamos uma mentoria com ela e a gente foi, de fato, mostrar para ela como é que se deve fazer. Montar uma carteira adequada, como é que se monta, explicar de fato. Porque, assim, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi, para de operar futuro em cripto. Porque não tem lógica, a pessoa não sabe nem o que é uma ação. Como é que ela vai estar operando futuro de cripto? Não faz sentido. Então, foi a primeira coisa que ela parou de operar e a gente foi, de fato, ensinar. A gente vai te ensinar aqui o que é gestão financeira. Então, a gente foi ensinar ela a montar uma reserva de emergência. Legal. E por aí vai. Então, quando a gente terminou o processo de mentoria, ela já tinha uma reserva de emergência de alguns meses. Já estava com carteira muito mais estruturada. Já não operava day trade, por aí vai. Nível de estresse muito grande, só perdendo dinheiro. Então, assim, a gente só organizou, de fato, a casa, coisa que era para ela ter feito no início. Sim. Só que acabou não fazendo por entrar no oba-oba e por ver muitos conteúdos aleatórios e conteúdos soltos. Não realmente pegar ali um passo a passo e, principalmente, cara, buscar ajuda profissional. Sim. Que é uma coisa que eu falo muito. Cara, se você tá doente, você vai procurar um médico.
Sim. Se você tá com problema no seu carro, você vai procurar um mecânico. Exato. Né? Então, assim, eu quero fazer a barba. Tu vai fazer a barba com quem? Com barbeiro. Aí o pessoal quer investir, eles querem investir assistindo o vídeo do YouTube. Tá entendendo? Exatamente. Cara, nada contra conteúdo no YouTube. O pessoal vai ver esse podcast aqui, só que assim, você vai se tornar um investidor assistindo esse podcast? Não vai. Não vai. Então, assim, é um processo onde você tem que buscar conhecimento direcionado e, principalmente, nesse início, que você busque ajuda profissional. Né? Ajuda profissional. 100%. Tem a B3X, o próprio Gabriel é um cara sensacional que nos dá um suporte muito grande na XP e tem outros profissionais aí no mercado que auxiliam esse processo e não te deixam cometer essa série de erros que a maioria das pessoas cometem sem um conhecimento adequado e sem uma orientação, de fato, uma orientação profissional, né, Gabriel? Não, 100%. Assim, é muito mais barato você contratar um profissional, se aliar a um profissional, entender e trilhar o caminho correto do que você querer pular etapas e depois ter que voltar tudo, não. Sim, com certeza. Fui lá, deu merda, tô voltando agora pra poder começar do zero. Então, assim, o ideal é que, de fato, quem não tem conhecimento, cara... Vídeo no YouTube é bom, livro é bom e tudo, mas, cara, ali é muito conteúdo, muita coisa, não tá as informações não estão organizadas. Então, cara, busca alguém que vai te saber ler o que tá acontecendo nas tuas finanças, saber ler qual que é o teu momento de vida e a partir dali ele vai te direcionar qual é o melhor caminho a seguir. Né? Porque muitas vezes o cara tá endividado e quer investir. Então, assim, cara, vamos lá. Vamos sentar aqui, organiza primeiro tuas finanças pessoais, quita as tuas dívidas e a partir daí a gente começa a buscar montar uma carteira de investimento. Porque, o que tu vai pagar de juros lá é infinitamente maior do que o mercado vai te dar. Senão, todo mundo tomava crédito para investir. Né? Exatamente. Então, enfim, não faz sentido. Fora que, assim, cara, a maioria das pessoas também, além de cometer esse erro de querer investir com dívidas, eles querem começar a investir sem ter uma reserva de emergência, né? Exatamente. Que não faz o menor sentido. Aí, um exemplo, começou a investir, beleza, o capital tá lá investido, ok. Acontece alguma coisa, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Tira o capital, vamos aqui. E se for no momento de queda? Vai aceitar uma queda, vai aceitar um prejuízo, vai oficializar esse prejuízo sem necessidade. Exato. Coisa que se tivesse ali uma reserva de emergência, isso não iria acontecer. Porque a reserva de emergência é justamente para isso, só que a maioria das pessoas não fazem, né? E assim, até continuando nesse caso desse cliente, ela começou pelo day trade. Começou pelo day trade, tanto em bolsa quanto em cripto e por aí vai. Tu, cara, no teu início, começou por day trade, tu já fez day trade, qual a tua visão hoje de day trade? Cara, o meu início, eu vou te falar... Foi até engraçado, porque a gente... Não vai dizer que tu operou IQ Option, não, pelo amor de Deus. Não, jamais. Sou totalmente contra, enfim, sempre... Nunca acreditei. IQ Option é a pirâmide. A maior fraude da história. Exato. É tipo a Blaze. A Blaze é a evolução da IQ Option. É verdade. Se duvidar, deve ser o mesmo dono. Cara, vamos lá. 2016... Final de 2016, o primeiro investimento que eu fiz foi o Tom Claver, né? Sim. A gente comprou a ação de uma construtora, era PDG Health, acho que tá na bolsa ainda, tá quebrando. E aí a gente comprou a ação a R$1, um em alguma coisa, Caraca. Né? Final do ano, quando virou 16 para 17, o que foi que aconteceu? Teve um rally de construtoras. Todas as construtoras subindo 100%, 200%. E a gente viu aquela ação de R$1 virar R$4,50 em questão de 3 meses. Nossa. Então, um ganho de R$3,50 por ação, numa ação que era R$1. A gente se achou um mago do mercado, a gente... Meu amigo, acertando. E esse acho que é o pior cenário para quem tá começando. Porque ele acha que, acertou, sei tudo, vou acertar todas. Então, assim... Midas. Exatamente. E aí, a gente... Teve um lucro absurdo. Eu até puxo meu extrato às vezes da XP e vejo lá, né? Em 2016 eu vejo a compra, a venda e tudo. Eu vou até imprimir a nota de corretagem e botar no quadro. Tem que moldurar, velho. Enfim, mas essa foi a primeira experiência. Já tive também contato com day trade. Eu acho que todo mundo do mercado, de algum momento, já teve contato com day trade. Né? E, enfim, mas o meu início foi esse. E hoje, assim, a minha alocação, ela é basicamente... tem ali a minha reserva de emergência, tudo...
algumas taxas de renda fixa que estavam excelentes no início do ano, a gente travou aí para 2 anos, 3 anos, né? Mas hoje boa parte vai estar, de fato, em renda variável. Que é o que eu acredito, é o que eu gosto. Eu gosto da emoção de ver ali minha carteira tá um pouco mais volátil, ter a possibilidade de ter um ganho um pouco mais esperto, assim, né? E, enfim, mas ações e fundos imobiliários é que compõem ali boa parte. Que massa, que massa. Tu falou da questão de... a maioria das pessoas em algum momento fez day trade, por aí vai. Eu também fiz day trade. Só que assim, eu parei por quê? Porque eu vi que, cara, é um estresse muito grande, muitas vezes para um resultado muito baixo, e principalmente, não era o que eu queria para minha vida. Sim. Não era. Então, assim, tenho muitos amigos que operam day trade, que fazem muita grana com day trade. Com certeza, na XP deve ter uma infinidade de pessoas que fazem isso. Muita gente. Na mesa de renda variável, enfim. No próprio escritório lá deve ter. Só que, assim, a pessoa realmente tem que ser um expert e ela tem que querer aquilo para a vida dela. Sim. Né? É uma coisa que eu falo muito para os mentorados. Cara, não invista se você não tiver o conhecimento, não souber o que está fazendo e, principalmente, se for algo que vai tirar o seu sono. Não invista. Porque eu não invisto em nada que vai tirar meu sono. Porque não vale a pena, cara. Aí você vai investir ali para ficar num estresse do caramba e tal. E, principalmente, ficar preocupado, perder noite de sono, não compensa. É um risco que não compensa. Infelizmente, eu estava vendo até um podcast um dia desses falando que a maioria das pessoas, quando até começam com isso, eles ficam meio que viciados. Né? Nada contra day trade. Eu já fiz muito day trade, eu faço swing trade, tanto em ações quanto em cripto e por aí vai. Só que day trade, de fato, até uma orientação para quem está começando ou quem pensa em começar. Não comece pelo day trade. Vá, de fato, estudar o mercado. Quando você souber o que é uma ação, de fato, quando você souber o que é um fundo, CDB, um CDI, o que é a Selic, de fato, aí você vai pensar em estudar day trade. Mas primeiro, vai estudar o mercado como um todo. Que é, inclusive, que a gente, na época que a gente dava mentoria junto, a gente fazia isso, né? E continua com a mesma metodologia de apresentar o mercado como um todo, né? Explicar, de fato, o que é uma ação, o que é um fundo, o que é um fundo imobiliário, quais os tipos de fundo imobiliário, como é que compra, como é que vende, como é que você ganha dinheiro, para de fato depois, se a pessoa... eu já tive mentorados que realmente passaram pelo processo todo da mentoria e que depois, vou começar agora a estudar day trade, e se especializaram em day trade e realmente ganham dinheiro com day trade. Só que assim, se a gente pegar, fazer uma conta aqui com base em todos os clientes, cara, é uma pequena minoria. Como assim é no mercado, né? É uma pequena minoria que de fato tem um resultado no mercado. Com essa modalidade, né? Não, assim, falando de day trade ainda, né? Só pra gente complementar e finalizar, cara... Day trade, a gente vê que, de fato, é muito difundido. Todo mundo que está no mercado já ouviu falar, já operou e tudo. A grande maioria perde dinheiro, de fato. E assim, cara, uma coisa que... Inclusive, tem um cara lá na história que opera muito, que é o Israel. Ele é um dos poucos caras que eu acredito que ganha dinheiro com day trade, porque eu vejo na conta dele. Ele tá lá, ele me mostra tudo, eu vejo, e ele fala uma coisa que... Não é simulador, né? Não é. E ele fala uma coisa que é muito interessante. Cara, tem que ter tempo de tela. É tempo de tela. Ele tem, acho que, 15 anos de mercado. Caraca. 15 anos que ele tá ali acompanhando o mercado, operando tudo. Então, cara, ele entende todos os padrões gráficos. Eu fico ali, ele me dá uma aula. Todo dia eu sento do lado dele, ele me dá uma aula ali sobre onde que ele entrou, o que ele fez e tudo. Cara, o cara é fantástico. Ele domina muito esse mercado. Mas, fechando parênteses, os caras que falam que ganham dinheiro, eu sempre sou um pouco cético. Não sei se realmente ganha ou não. Então, o Israel ali, pra mim, hoje é o único cara que eu conheço que de fato opera e ganha dinheiro. Fora que, assim, existe muito também, na maioria das pessoas que começam, entram no mercado pelo day trade, a primeira coisa que eles fazem é botar na bio. Day trade. Rapaz, quando eu vejo o Instagram desse trader na bio, o meu amigo, esse cara não ganha dinheiro. Abriu a bio, tem day trade, dá um follow. Exatamente. Porque assim, só pra vocês entenderem, pessoal,
tem nos bancos, né? Tem a tesouraria, tem os traders de banco e por aí vai. Só que assim, esse pessoal, para começar a conversa, eles nem podem ficar falando. Isso. Eles têm contrato de confidencialidade. Sim. Eu já escutei história de que um trader de um grande banco ganhou uma bonificação gigante no ano e tal, não sei o que, aí comprou logo uma Ferrari. O diretor do banco mandou ele vender a Ferrari. Mandou ele vender para não chamar atenção, porque não tem necessidade. Uhum. O cara já ganhava muita grana e por aí não tem necessidade. Sim. Então, assim, esse negócio de botar na bio, que não sei o quê, a maioria dessa galera... Amadorismo. Amadorismo. Juvenis. Cara, e assim, a gente falando de reserva de emergência, de um planejamento financeiro e por aí vai, eu lembrei de quando tu trabalhou no banco, né? E um dia desse eu tava até conversando com um amigo, falando sobre essa questão da negociação, né? De você saber negociar com os bancos. E Sim. Você, como já trabalhou no banco, você pode falar com muito mais propriedade. Cara, hoje, se eu tenho uma dívida ali de cartão de crédito, se eu tenho uma dívida de empréstimo e tal, se eu realmente tiver uma sabedoria e souber negociar, eu consigo negociar bem, eu consigo fazer boas negociações com o banco? Cara, é assim, falando pro cara que vai começar, mas tá endividado, né? Então ele tem algumas dívidas do banco ali e tudo. O que acontece, cara? É possível negociar, sim, né? Obviamente é de interesse total do banco que você quite a dívida. Lógico. Mas existem algumas negociações, né? Que o pessoal, às vezes já recebi muito print, cara, tá aqui, ó, dívida de 30 mil, o banco tá me cobrando aqui R$1.000, R$500 pra poder quitar a dívida. Pô, isso aí já é uma dívida que o banco já deu como perdida, o que ele conseguir, pra ele é lucro. Né? Sim. Então aquela dívida já entrou com prejuízo para ele. Então ele vai tentar recuperar o máximo que ele puder, seja o que for, R$500, R$1.000, por mais que seja uma dívida gigantesca. Só que quando você faz um pagamento de uma negociação dessa, bem abaixo do valor original da dívida, você, querendo ou não, você não fica o nome sujo mais, fica tudo certo, mas tu entra para um negócio lá que é o registrato, né? Todo mundo pode ver, né? Entra no site lá do Banco Central, tudo consegue ver, puxar o seu registrato. No aplicativo do banco também tem. E aí tu consegue ver que lá tu vai ficar meio que marcado, né? Porque tu gerou uma operação que deu prejuízo pro banco. Então naquele banco tu não vai conseguir mais tomar nenhum crédito por muito tempo. Justamente porque tu gerou um prejuízo pro banco. Então eu sempre aconselho, cara, se tu tiver condições de negociar a tua dívida, pagando de fato, obviamente eles vão te dar um desconto, né, dos juros e tudo, mas se tiver alguma opção de você quitar a dívida por um valor extremamente abaixo, cara, se você tem condição de pagar, paga o valor maior, né, porque, querendo ou não, você perde o relacionamento com o banco. Né? Eles não vão comunicar, não vão sujar lá no teu nome no Serasa, nem nada, mas... Internamente... Exato, internamente... na blacklist. Exato, exatamente. É tipo isso. De cartão de crédito da mesma forma? Mesma coisa. Né? Então acaba que você não tem aí essa perspectiva de voltar a ter um relacionamento com aquele banco. Fora que, assim, essa questão de cartão de crédito, a maioria das pessoas, né, bicho, não sabe usar cartão de crédito. Não sabe. Então, assim, eu já tive contatos com pessoas, bicho, que... Cara, estourava o cartão de crédito e só ficava pagando o mínimo. O mínimo. E eu já falei várias vezes para essas pessoas, não paga o mínimo, cara. Não paga o mínimo, porque assim, pô, se tu tá pagando o mínimo, tu tá só aumentando essa bola de neve. Sim. Então, assim, é muito melhor que, pô, eu não tenho condições de pagar todo. Cara, entra em contato e negocia. Uhum. É muito melhor do que você pagando o mínimo e aumentando essa bola de neve, né? Exato. E a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. E continuando o assunto de banco. Hoje, você acabou, querendo ou não, vivendo os dois lados do mercado, Sim. né? Trabalhando no banco e hoje trabalhando fora do banco, de fato, no mercado financeiro. Sim. Em relação a investimentos, a seguro de vida, a consórcios e por aí vai. O que é que hoje vale mais a pena? Você fazer no banco ou fora do banco? Inclusive, a gente conversou sobre isso recentemente. Foi. Né? Cara, assim, a gente viu que o mercado hoje ele tá muito aberto para muita coisa e já entendeu que tem muita coisa ruim no banco. Obviamente, eu não vou crucificar o banco e falar que é a pior das opções, não. Ainda é uma opção muito boa para tomada de crédito, né? O mercado fora do banco, ele ainda tem um pouco de dificuldade na tomada de crédito. Sim. Né? Em relação à competitividade. Né? Então,
para crédito é muito bom, enfim, mas existem determinados produtos que, cara, se a gente for comparar ali algumas apólices de seguro, alguns consórcios também, a gente vê que lá vive uma outra realidade dentro do banco, né? Sim. Uma realidade em que você vai pagar muito mais pelo mesmo serviço, né? Então, assim, a parte de seguros também, a gente hoje... O mercado de seguros ele já foi muito queimado pelo brasileiro, né? Justamente por uma venda mal feita, né? Então, muitas das vezes, quem está no banco, cara, para batimento de meta, o cara tinha que vender seguro residencial para quem nem casa tinha, entendeu? Então, acaba que é uma situação extremamente desleal e conflituosa para com o cliente, né? Sim, com certeza. Então, o mercado de seguros, ele gerou um preconceito muito grande por parte das pessoas, né? Mas eu acho que esse momento agora pós-pandemia, muita gente também começou a se abrir mais para seguro de vida, para esse tipo de coisa. Com certeza. São produtos que, querendo ou não, tem que fazer parte do planejamento financeiro das pessoas. Nossa. Elas têm que ter um seguro de vida, elas precisam de um seguro de vida, mas por conta de vendas que foram mal feitas, cara, a gente teve aí, infelizmente, uma perca no mercado, né? Então, uma coisa que eu sempre gosto de trabalhar com os meus clientes, que é o quê? Cara, vamos montar agora a tua carteira de investimentos? Vamos, ok. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pensar um pouco mais lá na frente. Claro, o cara tem 2, 3 filhos, pensa em ter filho ainda, enfim. Muitas das vezes o cara é a única renda da família, muitas das vezes o cara tem um patrimônio gigantesco, mas está imobilizado. Cara, no momento em que você vier a faltar, meu amigo, para os seus herdeiros conseguirem acessar seu patrimônio, 20% do patrimônio que você vai ter de custo, com advogado, com imposto, TCMD, né? Custo de cartório. Então, se o cara, sei lá, acumulou a vida toda um patrimônio de 10 milhões, meu amigo, para a família conseguir acessar o patrimônio, ela tem que desembolsar 2 milhões para poder conseguir ter acesso aos carros, aos imóveis, ao dinheiro. Então, assim, esse planejamento muitas vezes não é feito, né? Então, o seguro de vida ele vem para poder complementar aí esse processo, né? Então, se eu tenho uma apólice de seguro que me cobre 20% do meu patrimônio para garantir que meus herdeiros não tenham dificuldade em relação a isso, cara, é fantástico, né? E eu falo isso porque eu tô vivendo isso. Depois que meu pai faleceu em 2020, cara, a gente tem lá, tá montado lá inventário, tudo, ele não tinha seguro de vida e tudo, então tá rolando um processo, a gente vai ter que desembolsar o dinheiro, esses 20%, para poder conseguir acessar o inventário, porque ele não tinha esse planejamento, né? Então, eu sempre gosto de frisar isso, cara. Tem que ter, justamente para conseguir transmitir a tua situação patrimonial, né? Porque, cara, se tu tem... O que adianta? Tu vai acumular um patrimônio gigantesco, tem lá os teus herdeiros para receber, mas eles não tem como pagar para poder acessar o patrimônio. Não faz sentido, Zero sentido. E, assim, tu viveu isso na pele, né, cara? Essa importância. Essa importância, e assim, eu não tinha essa visão de seguros antigamente. Eu vim ter do ano passado para cá, de fato. Tanto é que eu tenho seguro de vida. Eu estou orientando a cada vez mais os clientes a fazerem seguro de vida, principalmente quem tem família, assim, sucessivamente. E, cara, o mais interessante que eu acho no seguro é porque, de fato, ele não vai só segurar, querendo ou não, a sua vida. Ele vai segurar o seu patrimônio, ele vai ajudar a dar tranquilidade à sua família. Então, muitas vezes tem seguro para a empresa, né, também. Então, assim, tem uma série de estratégias que dá para fazer com o seguro que você pode blindar a sua família, você pode se blindar e você pode blindar a sua empresa. Exatamente. Então, recentemente nós tivemos uma reunião sobre isso, como especialista de fato, né, na área. A Cláudia está há quanto tempo no mercado de seguros? Cara, há 30 anos ela está no mercado de seguros. Pois é, então assim, ela tem uma expertise gigantesca e ela explicando isso, o mundo precisa conhecer isso. O mundo precisa conhecer essas outras modalidades de seguro e por aí vai, justamente para conseguir abrir essa mente para outras possibilidades, que a maior parte das pessoas pensam que o seguro, não, se eu morrer, a minha família recebe alguma coisa. É tipo isso, só que isso serve até para proteção de patrimônio, principalmente para resguardar também a sua família, caso aconteça alguma coisa por você, para o dinheiro não ficar bloqueado lá e você, como você acabou de falar, a pessoa juntou ali um patrimônio a vida toda e tal, só que
por uma falta desse planejamento, a família tem uma dificuldade monstruosa de ter acesso ao patrimônio. Então, isso não, a conta não fecha, né, no final. Exatamente. Não, eu pego diversos casos, pô. O cara, muitas vezes, o cara é casado, tem 2 filhos, sei lá, tem uma renda de 30 mil por mês, é a única renda da família, mas esse cara falta. Como é que fica o padrão de vida da família? Como é que os caras conseguem manter o mesmo padrão? Sim. Então, assim, o seguro de vida vai te garantir que tu consiga manter o padrão de vida, vai garantir que tu vai ter acesso ao patrimônio, que os herdeiros tenham acesso ao teu patrimônio quando tu vier a faltar. Então, assim, ele vai te garantir muita coisa. No momento, sei lá, chegou a ter uma doença grave, a gente teve aqui, teve Covid agora, Covid, né? Muita gente veio a faltar por conta de Covid, muita gente ficou muito mal por conta de Covid, muita gente ficou internado por muito tempo, enfim. Então, assim, e pegou todo mundo, do novo ao idoso, todo mundo foi pego. Né? Então, assim, quem não tinha seguro de vida, cara, assim, teve uma realidade muito dificuldade, assim, teve uma dificuldade muito grande de se restabelecer depois, né? Então, o seguro de vida vem para te trazer conforto financeiro em um momento de total desconforto de saúde, né? Então, é basicamente isso. Massa. É muito importante. Então, fica aí o insight. Faça um seguro de vida para ontem. Procure conhecer os produtos de seguro de vida, porque faz total sentido até para um planejamento financeiro. Fica esse site aí. E, cara, falando agora de investidores, né? Do pessoal que está entrando na bolsa ou que já está na bolsa, só que ainda está engateando e por aí vai. Com certeza você já escutou aquela velha pergunta: e se eu investir tanto, eu vou ganhar quanto? Eu acho que essa pergunta é clássica, né? Dia é um clássico, é um clássico. O que tu fala pra esse pessoal, bicho? Cara, eu falo assim, pô, velho, tu quer investir em renda variável que não consegue te prometer nenhum ganho fixo ali, tu quer saber quanto tu vai ganhar? Pô, não tem como, entendeu? Não tem como. Quer renda, quer uma certeza de renda? Cara, renda fixa. Quer saber quanto tu vai ganhar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Renda fixa. Renda fixa tu vai contratar sabendo quanto tu vai ganhar. Então, não tem como na renda variável. Infelizmente, não tem como, né? Se eu soubesse pra onde vai a ação da Vale daqui a 6 meses, eu botava todo o meu patrimônio em Vale agora, entendeu? Exatamente. E fora que assim, bicho, ainda tem a maioria das pessoas que entram no mercado sem conhecimento e por aí vai, e muitas vezes entram muito pesados já na renda variável, eles acham que a renda variável só tem variação positiva. Exatamente. Sempre que é assim, né? Tem variação negativa também. Aí, quando acontece essa variação negativa, aí fica puto. Por que não? Eu queria que ficasse só positivo. Como assim? Tem variação, meu amigo. Vai variar positivo e negativo também. Faz parte do game, né? Não, total. A gente falou isso daí, eu lembrei de uma história. Mas foi recentemente, inclusive, no começo do ano. O cliente meu puxou o extrato lá, a gente passou um momento bem delicado com fundos imobiliários, né? Sim. No início do ano. E aí ele viu, cara, tá tudo vermelhinho aqui, como é que eu faço pra ficar tudo verdinho? Aí o meu amigo, só se pintar no Excel, viu? Porque não tem como não. Agora não. Então, assim, cara, as pessoas têm essa ânsia por querer ver a rentabilidade positiva sempre. Quer ver ali a carteira de renda variável sempre performar em linha reta. Mas na verdade não é, né? Vai ter mês que vai subir 10%, vai ter mês que vai cair 5%, vai ter mês que vai ficar empatado 0-0. Então, existe aí a volatilidade, né? A renda variável varia, né? Então, as pessoas esquecem que tem essa premissa básica aí. Tanto positivo quanto negativamente, né, pessoal? Só pra constar. Mas é muito interessante. O pessoal tem uma mentalidade impressionante. O pessoal pensa que não, vou botar aqui e já vai se transformar aqui, multiplicar em 100%, 200%. E, cara, não é assim que funciona. Né? Não, zero. O pessoal zero. tem que ter uma ciência de que é uma construção. Eu gosto muito de falar o seguinte, até para fazer uma analogia, né? Que, pô, o investir não é um tiro de 100 metros, é uma maratona. Então, um teu exemplo, no começo, você começou ali a investir, teve já um resultado muito bom e tal, só que assim, de todos os teus investimentos, tu conseguiu o mesmo resultado? Queria, mas não, pois não deu. Então, só que assim, você teve diferencial de quê? Que você continuou.
Sim. Você continuou e foi investindo e por aí vai. E tem muitas pessoas até que entram no mercado também e acabam ali acertando uma ou não acertando e acham, não, isso aqui não vai dar em nada não. Não é pra mim, né? Não é pra mim, não tem futuro. Só que assim, eles esquecem que o tempo vai passar eles investindo ou não. Sim. E quando a gente fala de investimento, a gente não fala só de ganhar dinheiro. A gente está falando da construção de um patrimônio no mercado financeiro que pode te trazer uma tranquilidade no futuro. Que hoje, se você for depender do INSS, você tá lascado. Basicamente. Então, 100%. Assim, o pessoal esquece disso, né? De que, pô, eu vou investir aqui pensando no futuro. Aí vamos falar de grandes investidores. Warren Buffett, os clássicos, né? Brasil, Luiz Bassi. Pô, o Luiz Bassi tem alguns bilhões na bolsa. Sim. Ele começou investindo bilhões? Não. Ele começou com pouco. Só que ele foi reinvestindo isso e foi fazendo novos aportes e, principalmente, ele foi usando o tempo e os juros compostos a favor dele. 100%. Então, o cara tem uma renda astronômica de mais de 1 milhão por dia. Só que, assim, ele não construiu isso do dia para a noite. Ele construiu isso ao longo dos anos. Sim. E se você, investidor, não pensa em morrer amanhã, você pensa em viver até os 100 anos, se Deus permitir, que você chegue aos 100 anos com um patrimônio construído e, principalmente, que você tenha usado esse tempo ao seu favor e os juros compostos a seu favor. Coisa Sim. que a maioria das pessoas não pensam e pensam só no imediatismo. Vou investir para eu ganhar tanto tanto amanhã, tanto mês que vem, e não é assim que funciona. Não, cara. É uma construção, é a médio e longo prazo, né? Exato. E assim, uma coisa que eu sempre gosto de deixar todo mundo ciente, né? No meio do caminho, na jornada do investidor, ele vai ficar suscetível a 2 cenários. O cenário econômico, em que muita coisa muda, né? Principalmente no Brasil. A gente vê o cenário mudar diversas vezes. É o voo de galinha, né? Exato. Você acha que vai decolar e você acha que vai e não vai. Né? Então, você fica exposto ao cenário econômico brasileiro e você fica exposto também ao seu momento de vida. Sim. Né? Então, eu tenho planejamentos lá que já estão comigo há muito tempo, de pessoas que começaram aportando muito, no meio do caminho tiveram filhos, então tiveram que diminuir a jornada de trabalho. Isso, diminui receita, diminui o aporte. Então, hoje já está no momento em que conseguiu retomar a demanda de trabalho novamente, então voltou a aportar novamente. No meio do caminho, tu recebe um bônus, uma bonificação, um comissionamento maior, algo do tipo, injeta na carteira. Então, assim, são diversos momentos da tua vida que vão construindo tua carteira de investimentos, que, cara, tu fica suscetível a muita coisa. Então, tu tem que entender como que tá o cenário econômico, que aí é mais papel nosso, né? Como esse suporte financeiro das pessoas. E entender principalmente como é que tá teu momento de vida. Como é que tá o teu planejamento. Às vezes o cara quer comprar uma casa e daqui a... Por exemplo, peguei um cliente essa semana, né? O cara queria comprar uma casa daqui a 6 meses, a 1 ano e queria investir em ações. Cara, vamos lá. Tu tem um planejamento de curtíssimo prazo. Tu vai precisar de recurso daqui a 6 meses. Tu vai correr um risco altíssimo de aplicar agora e quando for resgatar menos do que tu aplicou. Sim. Então, tu quer correr esse risco mesmo? Cara, não faz sentido. Então, vamos voltar aqui para renda fixa, que vai te garantir um retorno bacana, já que tu tem um prazo estabelecido para isso. Então, assim, a gente tem que entender qual que é o teu objetivo inicial, né? O que tu está buscando com os teus investimentos e tudo. Com base nisso, a gente consegue, né, ter um trabalho mais assertivo, né? Então, eu sempre falo pro cliente, cara, me fala tudo que tu achar que é relevante eu saber, porque eu tenho que saber de tudo. Porque eu não vou conseguir ser assertivo o suficiente se tu me esconder quanto que tu ganha, se tu me esconder o que é que tu pensa em fazer, o que é que tu tem fora daqui. Então, cara, seja o mais transparente possível. Porque se eu for no médico e falar que eu tô, sei lá, acordei hoje com febre, com dor de cabeça, dor de garganta, eu chego no médico e eu falo que tô só indisposto. Pô, escondi os sintomas, como é que ele vai me medicar da forma correta? Exatamente. Né? Então, o racional é basicamente esse. Massa, show de bola, cara, show de bola. Cara, a gente tá indo aqui pro final do podcast, infelizmente, mas teremos outros, né, as oportunidades. Claro, tô aqui. E, cara, assim, pra gente encaminhando aqui pro final, eu queria fazer um bate-bola contigo aqui, de algumas ações, tá? Claro. Eu vou fazer aqui uma comparação de uma ação ou outra e tu vai me dizer... Só deixando claro, viu, pessoal? Não é recomendação. É só para saber a opinião dele entre 2 ações, né? Pra gente fazer uma brincadeira aqui. Bora. Cara, entre Petrobras e PetroRio. Cara, PetroRio. Por quê? Petrobras, querendo ou não, ainda tem muito vínculo com o governo, né? Então, querendo ou não, por exemplo, a gente teve aqui
a limitação do preço do combustível. Sim. Né? Então, se o governo vai subsidiar através da Petrobras o preço do combustível, para a empresa, isso acaba não sendo tão legal. Né? Então, os resultados dela dependem muito de como é que o governo se comporta. Né? Então, eu prefiro investir em algo mais independente do governo. Sim, perfeito. Apesar de que PetroRio esse ano já subiu quase 100%, né? Olha aí. Pague menos ou Raia Drogasil? Pague menos, né? Pague menos, com certeza. Massa. É da terra. Inclusive, eu fiz uma postagem recentemente contando um pouco da história, né? Da Pague Menos e tal, que é um orgulho do Nordeste do Ceará. Banco do Brasil ou Nubank? Banco do Brasil, sem dúvida alguma. E se me perguntasse qualquer outro banco, era Banco do Brasil ainda. Banco do Brasil. Cara, sou fã de Banco do Brasil. Cara, fantástico. É um banco sensacional, né, bicho? E assim, falando de Nubank, né? Tu entrou no IPO do Nubank? Tu já entrou em algum IPO, bicho? Falando de IPO, tu já entrou em algum IPO? Não entrei em IPO, nunca entrei em IPO. Nunca. Porque assim, historicamente, todos os IPOs, né? Todos não, né? Todos é forte, mas... A maioria. 90% dos IPOs, cara, a ação abriu a 30, hoje tá 10, entendeu? Então eu prefiro... Vamos ver como é que o mercado se reage ali, né? Se comporta em relação a como que foi ali os primeiros meses da ação. Assim, o mercado precificou os IPOs com um preço muito caro ultimamente. Então, a gente viu a ação chegando com múltiplos absurdos já. Então, sim, eu tenho até um amigo que na época que ele viu que ia ter o IPO do Nubank e tal, não sei o que, ele começou a comprar e ele começou a mandar os amigos dele tudo de comprar. Meu amigo, não basta querer se lascar, tem que lascar os outros também. Então, tudo puto com ele, e ele também perdeu dinheiro, enfim. E foi até uma coisa que eu falei pra ele, né, bicho, eu não costumo entrar em IPO por conta disso. Porque, querendo ou não, tem essa questão de tipo, velho, querendo ou não, no IPO é do interesse da empresa que está fazendo o IPO e dos bancos que estão assessorando que ela entre no mercado o mais caro possível. Exato. Para, de fato, botar uma grana boa ali no bolso, né? Depois disso, cara, não tem muito o que fazer. Exato. Né? Aí é que a gente vai ver como é que o preço vai ser, de fato, precificado pelo mercado. Que o mercado é soberano. É ele que vai dizer. Então, não é banco, não é corretor, nada. É o mercado que vai precificar, de fato, aquela ação, se ela tá cara ou barata, né? Exato. E normalmente, infelizmente, é uma queda. Vem muito caro. Depois do IPO. Taesa ou Transmissão Paulista? Eita, difícil, viu? Mas acho que Taesa é um clássico, né? Taesa é um clássico. Contratos longos. A gente vê que tem uma estabilidade de dividendo muito grande, então... Pouca volatilidade na ação. Do Barsi, né? Vamos lá. Mercado agora internacional. Facebook ou Google? Difícil, viu? Difícil. Meu amigo, acho que Google, ele consegue... Se bem que Facebook também, né? É um monopólio, né, bicho? Mas eu ainda continuo com o Google ainda. Assim, se a gente parar para analisar, tanto o Facebook é um monopólio gigantesco, sim, quanto o Google. Porque assim, porra, tira o YouTube. O que é que a gente tem de plataforma de vídeo? Zero. Não tem. O Google em si, o buscador... É o único. É o único. Então, tem até outros, né? Só que assim... Ninguém usa o Bing.com, né? É verdade, ninguém usa o Bing. Enfim. Com certeza algumas pessoas usaram, mas não se compara, né? Algum louco aí. Microsoft ou Apple? Apple. Sou Apple boy. Eu gosto de tudo da Apple, sou fã da Apple. E assim, a Apple, bicho, eu tava até comentando um dia desse com o mentorado, que a Apple, eu vejo muito ela seguindo uma linha a maioria das empresas a nível mundial hoje. Eles estão migrando muito pro mercado financeiro de fato. Então, a Apple, daqui a pouco, ela vai virar um banco, bicho. O lançamento do cartão já é o início disso. Sim, né? sim. Já lançou o cartão, né? nos Estados Unidos já tá rodando, vai chegar aqui também. Sim. Cartão que dá até 4% de cashback. Nossa, então, lindo. Quando chegar aqui, a própria Amazon já tá fazendo isso também. Já lançou o cartão dele também. Eles lançaram. Então, todo mundo vai caminhar pra fintech ali, né? Massa. Então, Microsoft ou Apple? Apple, né? Apple. Beleza. Netflix ou Amazon? A Amazon, certeza. Com certeza. Cara, a Netflix tinha tudo pra ser um projeto massa. Só que eu acredito muito que eles não se reinventaram.
Também acho. E a questão de ter limitado, a questão das assinaturas, só pode compartilhar conta com quem é da mesma casa. Meu amigo, isso daí trouxe uma perca gigantesca para eles. Eu acredito que eles se limitaram, porque assim, eu vejo muito eles como o seguinte: nós somos um stream muito, muito foda que não sei o quê. Aí sentaram em cima disso e ponto. Exato. Basicamente. Exato. Então não se reinventaram. E no mundo de hoje, bicho, você tem que tá se atualizando sempre, né? Até porque abriu muita concorrência agora, né? A gente vai ter Disney Plus, Star Plus, a própria Amazon. A Apple lançou agora também o dela, né? Meu amigo, o stream não falta não. Então, eu vejo esse mercado de stream muito como de maquineta, que antes a gente tinha Cielo e Rede, né? Agora, meu amigo, toda semana abre uma. Inclusive tem empresa de white label. Se a gente quiser abrir uma, a gente abre. Nordeste investe em maquinetas. Nordeste investe em Pay. Pronto. Vamos lá. Coca-Cola ou Pepsi? Coca, 100%. Até o gosto, né? Até o sabor. Do gosto, a ação é melhor. Exatamente. American Express ou Mastercard? Cara, eu gosto muito dos números da Amex, mas Mastercard ainda é uma das maiores, então acaba trazendo aí. Se fosse pra eu comprar uma das duas para os 20 anos, é Mastercard. Show. A última, P&G ou Unilever? Cara, eu acho que o Unilever consegue trazer aí uma consolidação um pouco maior. Acho que eles têm uma fatia de mercado maior. Com certeza. Verdade. Show de bola. Cara, e sim, pra finalizar de fato, a gente caminhar aqui pro final, que conselho você daria para uma pessoa que ainda não investe, só que tem essa vontade de começar a investir e por aí vai? Cara, vamos lá. O que eu vejo, né? As pessoas, elas têm muito esse receio, acham que é complicado, é difícil, vou manter meu dinheiro aqui no banco, mas, cara, o mercado é tão acessível e é tão democrático, né? A gente vem passando por várias disrupções nos últimos anos, né? Então, o mais recente que eu enxergo foi o mercado internacional, que se tornou extremamente acessível. Com $1 tu consegue comprar um ativo lá na Avenue. Então, assim, cara, não é difícil. Procura alguém que consegue te direcionar da melhor forma. Busca alguém que consiga ler, né, o seu perfil, consiga ler a sua situação atual, financeira. Então, assim, busca ajuda de fato, porque, cara, vai ser muito mais barato você começar com alguém te ajudando do que você não começar, né? Então, eu tenho pessoas hoje que estão no meu ciclo que, cara, os caras estão com dinheiro na poupança, eu tento chegar pra ajudar, e o cara, não, muito complicado e tudo. Cara, me dá 30 minutos que eu destrincho tudo pra ti e te explico que não é esse bicho todo de 7 cabeças. Entendeu? E fora que assim, cara, é uma falta de conhecimento tão grande que o pessoal não busca saber o básico. Por exemplo, tu tem uma grana lá na poupança. Uhum. Cara, tira da poupança e bota numa renda fixa. Exato. Bota num CDB, que vai pagar muito melhor do que uma poupança da vida, e você vai ter uma segurança, vai ter uma garantia ali do FGC, até 250 mil, claro, mas vai ter uma garantia, vai ter uma segurança ali, e dependendo do CDB, você tem até uma liquidez ali de imediato. Sim, 100%. Então, assim, às vezes falta só esse pouquinho de conhecimento das pessoas e elas pararem de achar ali que não, a poupança é seguro, vou deixar ali, tá rendendo pouco, mas pelo menos tá seguro, sendo que assim, tem produtos seguros no mercado, muitas vezes com garantia, que é o caso do CDB e outros produtos de renda fixa, e com acesso, com liquidez. Exato. Que você consegue também o mesmo processo de resgatar quando quiser e assim sucessivamente. Então, muitas vezes falta só um pouquinho de conhecimento para a pessoa para sair da poupança. Porque, cara, poupança, eu sou contra totalmente a poupança. Sou hater da poupança, 100%. Somos. Cara, e assim, gostaria de agradecer sua presença aqui, sua ilustre presença. O primeiro episódio do Bora Investir não poderia ser com outra pessoa, além de você. Obrigado aí pelos anos de amizade, pelos anos de parceria. Antes de tudo, né, nós já fomos sócios, enfim, a gente já teve inúmeras parcerias, só que assim, antes de tudo, nós éramos amigos. Sim.
nós finalizamos uma sociedade, continuamos amigos e continuamos parceiros. Exatamente. Então, dinheiro vai e vem, parceria vai e vem, negócio vai e vem, o que vai importar no final é amizade. Exatamente. Então, eu sou muito grato pela sua vida, pela nossa amizade, pela nossa parceria. Obrigado por ter iniciado lá atrás o projeto Nordeste Invest, que hoje em dia eu estou executando esse projeto e o projeto está rodando e, querendo ou não, você também faz parte desse projeto. E bora disseminar conhecimento, né? Bora. No Nordeste aí, trazer conhecimento cada vez mais para o mercado e fomentar o mercado cearense e o mercado nordestino. E bora investir. Deixa aí o último recado pro pessoal, diz aí tuas redes sociais, vão ficar aqui abaixo desse vídeo ou na descrição desse podcast aqui no Spotify, tuas redes sociais para o pessoal te seguir, te conhecer, quiser trocar uma ideia contigo, por aí vai. Cara, o recado esse é só o primeiro episódio, vão ter muitos aí pela frente ainda. Cara, vamos seguir, bora investir. Né, conta com a gente vai estar aqui à disposição. Bora. Né, rede social vai estar aqui embaixo também, né? Mas no Instagram é Gabriel_Santos, né? É muito simples. E, enfim, estou aqui à disposição para dúvidas, qualquer coisa, procura a gente que a gente tá aqui. Simbora, bora pra cima, bora pra cima. Pessoal, então ficamos por aqui. Esse foi o primeiro episódio do podcast Bora Investir, um podcast do Nordeste Invest, o maior portal de economia, finanças e investimentos do Nordeste, quiçá do Brasil e quiçá do mundo. Então nos vemos no segundo episódio. Esse foi só o início e começamos já com o pé na porta. Então ficamos por aqui, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo episódio do Bora Investir.